agora, Valber, a gente tá com uma convidada muitíssimo especial, tão chique nesse estúdio aqui, tá? A gente tá muito privilegiado, porque a gente só tá recebendo os melhores entrevistados, as pessoas, para poder falar, assim, do que exatamente tá saindo aqui do ATL. E o que tá saindo aqui do ATL? A gente volta agora, são 4 horas e 49 minutos, e tá todo mundo acompanhando essa cobertura aqui. A gente volta com a Alva Rosa, professora Alva Rosa, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem especialização em Ensino de Matemática pela Universidade Federal do Amazonas, é graduada em Licenciatura de Matemática pela Universidade Federal do Amazonas, tem concentrado suas pesquisas na educação escolar indígena, é pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa, grupo de estudos e pesquisas em educação escolar indígena. Uai, eu tô falando quilombola aqui e é indígena, né? Gente, perdoa. É o costume quilombola. Na minha cabeça que tava ela se parece muito com a Givânia, né? Indígena, gente, me perdoe. E, enfim, é uma mestra, né? E a verdadeira defensora da pauta da educação indígena. A gente tem recebido, né, grandes mestres aqui e conhecedores dessas pautas, dessas áreas importantes da educação indígena, quilombola. E a gente tem feito um projeto muito interessante, prof, com a organização O Joio e o Trigo. E a gente tem trazido pesquisadores indígenas, quilombolas, tradicionais, para poder falar sobre suas pesquisas, né? Voltada ali para a alimentação sustentável, a alimentação para essa agricultura familiar que é feita dentro dos nossos territórios, né? Para ter uma vida mais saudável. Então, a gente tem debatido muito a educação dentro da rádio. E eu acho que a sua entrevista hoje, seu aceite de vir aqui conversar com a gente foi, assim, muito bem recebido, muito bem-vindo. A gente já tinha esse interesse de conversar com a senhora e agora vamos dizer que a rádio está realizando um sonho, está conversando com uma pessoa tão bem instruída, com uma pessoa que né, tem uma formação de se invejar, um currículo assim maravilhoso, gente. Tudo que é do Rio Negro, né, é especial, não é verdade? É isso, Rosa. E, assim, para começar, a gente sabe que você participou hoje da plenária que tratou sobre a PL 6132 do ano de 2025. E aí a gente queria que a senhora falasse quais são os principais avanços que a criação da Universidade Federal Indígena pode trazer aos povos indígenas. Tá. Então, a Universidade Indígena, ela já é um sonho antigo dos povos indígenas. Então, não é de agora. Faz muito tempo, né, que a gente vem reivindicando a Universidade Indígena. Em 2015, né, ainda no tempo da ex-presidente Dilma, foi apresentado, inclusive, foi criada uma comissão para discutir junto com as lideranças indígenas, professores indígenas, estudantes indígenas. Então, de lá já tinha saído várias, né, propostas. Assim, a universidade que está hoje, ela acaba, né, ferindo algumas culturas que a gente quer tratar, mas que eles geralmente, né, têm uma regra dentro da universidade. Então, nós acabamos de estudar porque nós temos que estudar porque nós estamos no Estado brasileiro. E eu sempre tenho falado que, antes de 1988, nós, povos indígenas, lutamos muito, né, através das nossas lideranças do movimento indígena, pela identidade, pelo reconhecimento da identidade. A partir de 1988, no momento que foi conquistados os 2 artigos, nós conquistamos, né, de fato, as políticas públicas de acordo com as especificidades dos povos indígenas, respeitando sua cultura, sua cosmovisão e tudo. Então, as duas leis nos garantem. E hoje, qual é o nosso objetivo? Que realmente se efetive as políticas públicas. E uma delas é a Universidade Indígena, o ensino superior. Porque eu sempre tenho falado muito que hoje nós estamos no período em que nós temos 4 contextos de povos indígenas. É muito importante a gente colocar isso, onde nós temos ainda povos isolados. Hoje é real no nosso Estado brasileiro, que não querem contato nem com os indígenas nem com os não indígenas, né? Com a cidade, entendeu? Nós temos os povos indígenas que de recente contato
que estão, né, se comunicando com os indígenas aproximadamente uns 40, 50 anos, e os não indígenas. E temos indígenas que estão nas terras demarcadas, tipo o meu povo. O meu povo é lá do Alto Rio Negro, já tem mais de 200 anos de contato, né, com a sociedade não indígena. E nós temos também indígenas que estão morando fora das terras indígenas e nas cidades. Então, essa é a nossa realidade hoje, onde todos esses indígenas, né, estão o quê? Querem também a escola, querem acessar a escola e querem acessar, né, o curso superior, no qual nós queremos uma universidade realmente que respeite as cosmovisões indígenas, né, que esteja lá nos territórios, entendeu? Que não saia também para a cidade, entendeu? Que vá até lá. Então, esse é o principal objetivo de nós termos, nós reivindicarmos uma universidade indígena que não fica apenas na capital, nem no município, mas também vá para os territórios indígenas e que nós tenhamos professores, não só indígenas e não indígenas, porque esse é, né, que vá também lá para os territórios indígenas, entendeu? Porque o principal objetivo nosso é que atenda, né, de acordo com a realidade dos povos indígenas. Professora, Atiate Marçã, bem-vinda novamente ao estúdio da Rádio Nacional dos Povos. É assim, uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, como representante também do povo tucano, né? Aproveitando para mandar um abraço para os nossos amigos tucanos, o Álvaro Pai, o Álvaro Filho, a Imaculada, todo o pessoal lá de São Gabriel da Cachoeira, que são pessoas assim maravilhosas, sempre nos recebem bem. E a gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre essa coisa de território, essa coisa do modo da educação mesmo, que já acontece dentro do território, que o que chega precisa se adaptar à realidade, né, seja de qualquer território indígena ou quilombola que seja. E aí tem a proposta, né, dos territórios étnico-educacionais dentro da Política Nacional de Educação Escolar Indígena, que pode transformar a forma como a educação é pensada e aplicada nos territórios. Então, aliado a isso, assim, eu queria perguntar também, né, saber, a senhora falar um pouco mais da senhora, o seu território, como era a educação lá e o que está sendo levado, sendo transformado, né, com essa proposta também, dentro desse contexto todo do Rio Negro, que, assim, como a gente estava falando, é um lugar maravilhoso. E é isso, né? A gente quer ouvir bastante sobre tudo que está acontecendo lá nessa visão educacional indígena. Uhum. Primeiramente, né, a política dos territórios étnico-educacionais é a minha pesquisa de tese de doutorado. Então, assim, por que eu entrei nisso? Porque nós, indígenas, a gente luta muito pelo sistema próprio de educação escolar indígena. Nós temos agora o Sistema Nacional, que foi aprovado recentemente, e lá dentro do sistema está lá a política dos territórios étnico-educacionais. Mas por que isso? Porque a política dos territórios, ela é o quê? É uma política que vai pensar, né, a partir da realidade daqueles povos indígenas que vivem naquele território. Porque aí eu vou para o meu estado do Amazonas. Lá no meu estado do Amazonas, sou do território Alto Rio Negro, que é diferente do território étnico-educacional do Vale do Javari. Enquanto lá no meu território, já dentro do meu território, né, tem também essa diferença. Por exemplo, ela abrange, né, os 23 povos indígenas, onde está o Yanomami. Enquanto os Yanomami querem hoje o magistério indígena ainda, né, eles querem se formar. Lá no meu território, né, já tem povo querendo o mestrado e doutorado. Olha só a diferença. Então, por isso que é necessário pensar a política a partir da realidade dos povos indígenas. Então, lá tem o território étnico-educacional Rio Negro e o território étnico-educacional Yanomami. Então, tem essa diferença, você pensar a política a partir da realidade dos povos indígenas que vivem naquele local. Por mais que no território Rio Negro nós tenhamos mais ou menos 18 povos, 23 povos, né, tirando os Yanomami, mas nós temos afinidades, entendeu? Nós temos afinidades. Então, nesse sentido que a política dos territórios étnico-educacionais, ela vem praticamente fazer com que também a gente converse com as instituições que vão ofertar. Entendeu? Então, é uma política que vai fazer o diálogo entre os povos indígenas, né, através de suas representações, assim como
o MEC, a SEDUC, as universidades, as CEMEDs. Porque hoje o que está acontecendo? É o Estado que está desse lado, né? E os povos indígenas desse lado. E acaba... a OTL foi esse. É um exemplo disso bem claro, né? Então, hoje nós... Foi uma das discussões desde ontem, lá, iniciando na tenda da COIAB, e hoje a gente finalizou aqui na tenda APIB, no qual a gente reivindicava, olha, todo mundo querendo falar, né? Falar das suas dores, que não tem condições de escola, que não tem currículo diferenciado, que as universidades não estão respeitando a realidade dos estudantes. Foi uma reclamação que não é de agora. Então, que é uma coisa que a gente vai tratar isso na política dos territórios, que foi o compromisso da SECADI ontem e hoje, que já vai estar criando a comissão gestora. A comissão gestora é uma reunião das instituições, né, junto com os indígenas, para pensar a política a partir da realidade daqueles povos indígenas, priorizando o que nós temos que começar a partir de agora como prioridade. Então, é isso, né? Então, é uma política que vem disso. E eu vou lá para o meu território, que acabei de voltar também de lá, que nós fizemos um encontro estadual de educação escolar indígena no Amazonas, no qual os Yanomami, né, estiveram lá presentes. E eles reivindicaram da secretária da SECADI, a professora Zara, que fossem participar lá do conselho deles, porque eles queriam entender o que é a política dos territórios étnico-educacionais. Eles querem entender. Então, foi o compromisso dela, inclusive nós fomos lá, né, ficamos lá na semana passada, antes de vir para o acampamento Terra Livre, e olha só, eles querem entender, e eles também querem uma licenciatura intercultural, tanto que hoje pela manhã eles entregaram o plano de trabalho, né, da licenciatura intercultural Yanomami. Olha só numa reunião já fez uma diferença. Imagina em todo o país, porque nós somos diversos. O pessoal do norte é diferente do pessoal do nordeste, centro-oeste, sudeste, né, sul. Então, hoje está constituído 52 territórios étnicos educacionais. Então, cada qual vai discutir a sua política de acordo com a sua realidade. É o que a gente já vem reivindicando há muitos anos. Muito importante. Só mandar um abraço, falou do Yanomami, para o nosso comunicador indígena, Lucas Yanomami. Ó, um cara muito 10. Jogamos futebol junto lá. Fomos campeões da Champions League do Rio Negro, lá na comunidade de São Luís. Então, Lucas, um abração. E para todo o pessoal do Yanomami também, o Cacique Chita, né? O pessoal do São Gabriel da Cachoeira. Tudo gente boa. Voltando aqui, muito importante isso que a senhora traz, porque dentro da CONAC a gente também faz esse debate com a professora Givânia, né? Com a professora... inclusive, a senhora conversando me lembrou muito dela, né? Da figura dela, assim. E ela esteve com a gente no dia 27, dando uma entrevista no dia 20, na verdade, a estreia da rádio, a gente estreou com ela trazendo um pouco, né, fazendo algumas denúncias, na verdade, sobre o que estava acontecendo ali no campo da educação quilombola. E é um sonho, né, a criação da universidade indígena, porque se pensa, eu sou um pouco suspeita de dizer, porque eu venho de uma família de educadores. Então, para a gente, a educação, ela é a prioridade máxima, sabe? E é uma forma de valorizar os saberes ancestrais, né? De valorizar os nossos saberes da terra, trazendo para dentro de um espaço que a gente sabe que não foi feito, não foi construído para a gente, ele não foi pensado para a gente, apesar de ser um espaço público, né? Para quem já passou por uma universidade e está dentro, é negro, é indígena, é quilombola, sabe o quanto o ambiente pode ser inóspito para quem está ali. Não só na convivência do dia a dia com algumas coisas, mas pelas políticas que são pensadas para essas pessoas permanecerem dentro da universidade. O próprio prédio em si já é um pouco expulsa um pouco a gente. Exato. Né? Para pensar a universidade. E os movimentos sociais, eles vêm trabalhando há anos e anos para tentar mudar esse cenário. Então, quando a gente pensa assim, universidade indígena, nossa senhora, há um tempo atrás era um sonho muito, mas muito distante. Hoje vocês já estão discutindo, trazendo isso dentro de um projeto de lei, né? Que é super válido. Então, acho que também é uma forma de evidenciar cada vez mais como a luta, como o movimento social, como a luta de pessoas e professoras como a Alva Rosa é interessante para o nosso país, para o avanço das políticas socioeducacionais, ambientais dentro do nosso país, né? E aí, dentro desse contexto, Rosa, eu queria... já tô aqui, já peguei a intimidade, já tô chamando de Rosa. Queria perguntar assim, quais são hoje
os maiores desafios que existe para que esse projeto saia do papel, né? Porque há 20 anos atrás, se você falasse de universidade indígena, as pessoas muito provavelmente vão falar, você tá ficando doida. Sim. Vem com esse negócio de universidade indígena aqui, a gente tá começando, né? Ou universidade quilombola, porque a gente também conversa lá sobre isso. Mas o que falta, né? Quais são os desafios que mais impedem a criação de uma universidade indígena hoje aqui no Brasil? Temos nossos parlamentares indígenas dentro da Câmara Federal, né? Tanto no Senado como na Câmara Federal. Isso é bem claro para nós. Inclusive, nós falamos hoje aqui na tenda e, inclusive, teve a roda de conversa com a bancada do COCA, que são os candidatos. Nós estamos fazendo uma força-tarefa por conta disso. Mesmo porque, olha só, o projeto, como foi falado, ela foi pensada em 2015, mas aí você tem que ter vontade política. E hoje, assim que volta a nova... É uma das nossas reivindicações, inclusive, assim que houve a gestão Lula, nós fizemos 5 pedidos, e uma delas era a criação da Universidade Indígena. Então, foi feita uma comissão, nós fizemos pelo Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, no qual eu faço parte também, que é a nossa rede nacional do movimento indígena. Então, nós participamos dos seminários, né, que foram feitos no país todo, mais de 20 seminários. E com isso saíram resultados. A partir daí, houve uma comissão para poder fazer uma sistematização para apresentar para o MEC, para a CESU, que tem tudo isso que a gente tem que aprender. É um processo, é uma realidade que a gente não conhece, tá bom? Então, assim, e a partir disso, a gente, né, a concepção da universidade ficou na responsabilidade da SECADI com o MPI. Beleza, foi o seminário. Mas essa outra parte, né, do financeiro e mais a outra parte ficou com a CESU, entendeu? A cosmovisão, a criação, como que nós queremos que ela funcione de fato, nós fizemos. Aí faltou a outra parte do orçamento, junto com o MEC, né, junto com o MPI. Mas aí o que faltou, realmente? Aí nós tivemos que fazer uma articulação, deu certo, então ela foi para o Congresso. O presidente Lula, né, fez esse compromisso com os povos indígenas e mandaram para o Congresso. E como nós temos hoje, né, a nossa parlamentar indígena, que é a Célia Chacriabá, então, imediatamente, a Célia, o que ela fez? Pegou relatórios, se articulou lá internamente e fez o relatório. Chegou lá e não demorou e foi aprovado na plenária. E de lá passou para o Senado. E lá no Senado, como a gente não tem representante indígena como senador, aí parou. Então, por exemplo, agora quem está na relatoria é o senador Eduardo Braga, né, que é do meu estado, mas por problemas, né, internos políticos, ele está no estado, ele não pôde vir, e aí porque ele tinha feito uma reunião conosco, né, junto com a coordenação geral do FENEI, que ia entrar nessa terça na plenária. E a gente queria sair já com esse projeto de lei aprovado, né, comemorá-lo, mas aí deu esse problema, né, não entrou, e só vai entrar na próxima quarta-feira. Olha só, a gente está todo aqui, você sabe que você vindo, vamos dizer, de vários países dos estados para Brasília é caro. E nós do Amazonas é muito caro. Uma passagem para vir agora é 5 mil, entendeu? Então, para a gente poder vir na próxima quarta-feira, então a gente está fazendo uma articulação para os indígenas ficarem aqui para acompanhar na próxima quarta-feira e que a gente só vai remarcar o retorno, entendeu? E nisso, por conta da logística, a gente tem que acompanhar de fato. Então, nisso vai entrar na próxima quarta-feira. Foi o compromisso, né, do senador Eduardo Braga e que já foi aprovado ontem na Comissão de Educação, então ele vai estar levando para a plenária, né? Então é o compromisso dele e a gente espera, de fato, assim que for aprovado, né, seja sancionado pelo presidente Lula e aí começa outra burocracia, né? Que é justamente a parte administrativa e tudo. Não é assim fácil. Então, tudo isso a gente tem que explicar para os parentes, porque a gente não compreende isso. A gente pensa assim, que a prova, pronto, já vai funcionar. E não. É um processo que não é fácil, a gente vem explicando. E com isso a gente, né, vai fazer o Encontro Estadual de Educação Escolar Indígena em dezembro, né? Legal. Aqui em Brasília também, tá? Olha só. Dezembro. Na segunda semana de dezembro, vamos fazer o Encontro Estadual de Educação Escolar Indígena aqui em Brasília, né? Já falamos aí na tenda PIB também, divulgamos para a gente estar se encontrando e já apresentando uma nova proposta também para a próxima gestão, que a gente, lógico, a gente espera que seja Lula, com certeza vai ser o Lula. Isso
demonstra a importância desse cenário que a gente vive esse ano, né, de eleições, né, assim, a importância de ter mais parentes indígenas eleitos, de ter uma representação que de fato consiga fazer se desenvolver, desenvolver. Gente, a minha produção me odeia. Tá bom assim? Habla. Eu sou um caso sério com esse microfone. Tá brigando com ele. Aqui, pronto. Mas é isso, assim, eu acho que é muito importante, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar com a Alana. Tem que conferir se ela tá aqui também. Conferir. Tá todo mundo correndo hoje. Sobre essa campanha indígena, porque eu acho que é uma coisa liga a outra, né, professora? Então, quando a gente pensa em todos esses avanços na política de educação escolar indígena, a gente também precisa pensar no quais são as estratégias que nós vamos traçar para conseguir que, de fato, porque pode ser que o cenário mude completamente, né? Deus o livre. Aparece... Não fala isso que o meu coração dói. Se eu perder meu velhinho... tipo assim, mas é isso, assim, Deus não permita que... Mas... Assim, tem essa possibilidade, a gente vive numa... É a realidade, né? Exato, a gente vive numa globalização tão... enfim, né? Que tá complicado hoje em dia a gente não ter tantas... possibilidades, talvez, né? Disso acontecer. 2018 a 2022 aconteceu, né, gente? Então a gente não pode excluir a possibilidade de 2026 também tá acontecendo. Mas, assim, se isso acontece, tudo que o movimento indígena lutou e fez durante esse esse tempo todo, vai cair por terra, né? Assim, Deus queira que não, mas a gente sabe como é difícil. Se tá difícil com os nossos, com quem a gente elegeu, imagina com quem a gente não só os indígenas, opondo, né? Os e aí indígenas, os quilombolas, né? Exato. Todos os povos, na verdade, que dependem dos programas do governo federal, inclusive. E é isso, a gente tem que pensar muito nisso também esse ano, né? Isso. E aí, prof, eu queria, só pra gente fechar a nossa conversa, assim, a gente trouxe toda esse seu currículo, né, que a senhora tem essa especialização. A senhora trabalha muito dentro da sala de aula da educação básica, né? Como que tá hoje as escolas indígenas da educação básica? Quais são as condições? O que tem mais de necessidade? O que precisa ser mudado, assim, de urgência, né? As escolas quilombolas, a gente vem denunciando muitas coisas que acontecem, porque não adianta muita coisa a gente escrever e ter vários projetos aqui na ponta, aqui na frente, e lá na base algum político específico de um município, né, ou um grande empresário desarticular as perseguições políticas, né, exato, que tem nos interiores. Conta pra gente como que tá essa condição das escolas indígenas dentro dos territórios. Tá. Inclusive, nós também foi um tema que nós discutimos ontem na tenda PIB e reforçamos aqui na tenda COIAB e reforçamos na tenda PIB que nós precisamos se organizar para a gente estar forte. Porque você sabe que a única força nossa é estar unido. Eu acho que todos os movimentos sociais, inclusive os quilombolas, né, nós aprendemos também a lutar junto com vocês. Acho que aprendemos isso, né? E nisso, para a gente poder reivindicar e fazer incidência junto às prefeituras, né, ao governo do Estado e ao governo federal. Então, se organizar, porque a PIB, esse ATL é o exemplo da união, da força, né, do nacional do povo indígena. Então, com isso também, se organizar no seu município, no seu estado e nacionalmente, para você fazer incidência. Quais são os nossos, né, principais gargalos? Aí vem como professora, né, como mãe, como militante também do movimento indígena no âmbito da educação, posso dizer hoje que foi uma análise que eu fiz, meu Deus, o que está faltando? Porque hoje, assim, o censo é bem claro, a maioria dos povos indígenas estão na cidade. O censo de 2022 foi bem claro. Isso para a gente é perigoso porque nós temos nossos algozes aí que querem estar nas nossas terras porque lá tem muita coisa, tem madeira e tudo mais. E isso nos preocupa porque qual é o dado real que está tirando os povos indígenas? Uma delas é a educação. É a educação. No qual, onde foi apresentado também isso com os dados do censo, por exemplo, onde no ensino fundamental ele é ofertado
passado lá. Mas quando chega no ensino médio, ela cai de uma forma E aí a pessoa grande e precisa sair. Porque aí porque a família não vai deixar o filho sozinho. Não. Ela deixa 1 ano, mas depois ela vai migra, né? Acaba indo para a cidade com toda a família. E aí, chegando na cidade, você já viu toda a violência, né, que há na cidade. Mas com isso, a gente começou a analisar, mas o que está faltando? Tá? Tanto é que aí não tem ensino médio porque não tem professor. Então, aí é uma rede que a gente precisa trabalhar. Tá? De quem é a responsabilidade da SEDUC? Tá. Mas de quem é a responsabilidade de formar o professor? E, né, para eles serem professores? É a universidade. Mas não tem dinheiro na universidade. Mas de quem é a responsabilidade para encaminhar o recurso financeiro? Do Ministério da Educação. Está entendendo como é a nossa... Por isso que a nossa luta sempre é constante lá dentro dos municípios, no Estado e no governo federal. Porque não adianta nós criticarmos só na SEDUC, mas também a universidade tem essa responsabilidade, assim como o Ministério da Educação. Então, a gente vem fazendo essa discussão e hoje o nosso principal gargalo na educação básica é a oferta do ensino médio. O ensino não há oferta do ensino médio nos territórios indígenas. E não é o ensino médio EAD que nós queremos. Então, não é isso. Inclusive, cada povo tem sua língua, tem sua cultura. Então, não tem como. Se você presencialmente já não compreende, imagine, né? Você estudando à distância. Porque muitos povos indígenas têm sua língua falada ainda. Aí não tem como. Inclusive, eu sempre tenho falado também, por que a gente teve que ir para a escola? Né? A gente precisa fazer essa análise. Lá atrás, a escola foi um instrumento de destruição da nossa cultura, mas hoje, através da escola também, a gente está mostrando que as instituições precisam respeitar. Mas por que nós tivemos que ir? Para a gente poder conhecer a outra cultura, porque é com eles que a gente vai dialogar. Nós tivemos que aprender a escrever o português, né? A falar a língua portuguesa, porque é o sistema brasileiro, ela funciona na língua portuguesa. Imagine, né, nós falarmos em tucano, ticuna, baniwa, né, Yanomami, não tinha ninguém que entendesse. Então, tem todo um histórico. Então, por isso que a gente faz a crítica sobre as avaliações de larga escala. Como é que você vai avaliar uma língua indígena, Yanomami? Porque eles vão avaliar o ensino, mas como você vai avaliar o ensino da língua Yanomami se você não conhece? Você está entendendo? É uma métrica Isso, injusta, né? Justamente. Então, a gente já está fazendo essa discussão também, né, dentro do movimento indígena, junto com os responsáveis. Então, hoje, assim, só voltando aos nossos desafios, é o ensino médio hoje. Então, a nossa principal reivindicação, realmente, por isso que aí vem a universidade indígena, entendeu? Tudo tem também... É uma ligação. Isso, tem uma ligação, né, que a gente tem pouco professor formado e assim a gente não tem professores lá nos territórios para dar aula de ensino médio. E, prof, eu acho que tem uma coisa também que é muito importante, que também não é que as pessoas não consideram, né, dentro de todos esses algozes que tem dentro dessa dificuldade de se implantar uma escola, quando se vem a escola com um EAD, ainda tem o problema da energia e da conectividade. Porque assim, essa é a realidade, na verdade, né? É um dia de semana de aula presencial, que tem uma televisão que vai dar ali todo o conteúdo, e no restante do dia que a comunidade, o território, falta energia ou falta internet, não tem. Então, que tipo de educação, que tipo de né, que está se desenvolvendo? Porque tem que melhorar o que já tem que melhorar esses recursos, tem que melhorar a metodologia para poder fazer com que os nossos jovens não saiam da comunidade, e tem que aumentar também as políticas, né? Trazer o ensino médio, construir uma escola, uma universidade indígena. A gente sabe o quanto é importante, né? Existe uma evasão, não só dos povos indígenas, mas também dos povos quilombolas tradicionais do campo, né? Quem está ali considera, quem está ali dentro, quem está ali no campo, quem está na zona rural, quem está mais nas florestas, que estão mais afastadas desse cenário urbano, ele, infelizmente, não tem acesso a
quase nenhum tipo de política, né? Porque as distâncias não é uma distância que eu vou ali na esquina e vou chegar ali na escola. Não, é ônibus. Aí quando chove já não tem um ônibus. Passar a semana, às vezes, na cidade, né? Fora as condições. E às vezes a política ela se constrói aqui em cima, quando a gente chega na base, que a gente vai ver como está sendo executado, não chegou. Não é satisfatório. Mas eu queria muito agradecer a senhora. Professora, eu espero que a senhora volte aqui mais vezes, que agora a senhora vá lá no nosso estúdio na Universidade de Brasília. A gente está aqui falando de educação e a gente tem o nosso estúdio está dentro do MESP, que é o nosso mestrado de sustentabilidade. Ele tem uma ligação com o MESP, está lá no prédio do CDS. E a gente tem uma disciplina que a gente oferta para o mestrado que chama Rádio e Clima. É muito bacana, a gente consegue ali trazer um pouco dos nossos conhecimentos tradicionais, do conhecimento dos nossos territórios, com conhecimento técnico de comunicação e construindo essa que já é grande e vai ser gigantesca, a Rádio Nacional dos Povos. Então eu espero que a senhora possa contemplar a gente mais vezes com sua presença, trazer, né, as pessoas que a senhora acha importante estar ali debatendo junto com a gente. Enfim, a casa é nossa e muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada também. Eu que tenho que agradecer, né, por trazer essa notícia, porque eu sempre tenho falado que a educação é muito importante para todos os povos, porque é através da educação que a gente transforma as pessoas para respeitar, né? Respeitar a nossa cultura e tudo mais, tá bom? E as parcerias, né? E as parcerias. Tem uma música muito linda aqui, que assim, vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. E é assim que a gente segue, né? Dentro do movimento social, repassar, se formando, né? E repassando isso. Pro, muito obrigado. Que o Ariró visite as nossas aldeias e traga sabedoria, conhecimento, educação, fartura, né? E tudo mais. Tá certo. É isso. E Valber, agora a gente vai dar uma respirada. E a musiquinha, né? Rapidinho. Vamos pra ouvir uma música? Bora ouvir uma música, né? Depois de uma marcha, né, também. Sim. Nossa senhora, deve estar cansado. Toma uma aguinha aí, vamos Bom seria descansar lá na prainha de São Gabriel, uma hora dessa. Poxa. Estamos constantemente em luta, mas a gente não precisa também estar colocando nosso corpo pra estar. Né? Lutamos todo dia, temos que ter o dia também, né, do relaxamento.